Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa live aqui. Hoje nós vamos ter mais um caso clínico para a gente debater, para a gente ver como que vocês pensam, hipóteses, enfim, vai ter um caso bem interessante. Exatamente. Aliás, a gente aqui, as próximas lives vão ser casos clínicos que a gente vai discutir, nós dois aqui, né? Exatamente. Com a ideia aí de aprofundar um pouco mais o conhecimento de todo mundo. Deixa eu arrumar aqui, que nós estamos muito pela metade aqui no pescocinho. Ao vivo tem que ajeitar as coisas. A gente olha na tela, olha na outra, para ver se está tudo certo. Exatamente. Então, hoje, nós estamos aqui, eu e o Jamil, com um caso que é o pão de cada dia do consultório, né? Mas que sempre gera dúvidas, né? Um paciente idoso com dor lombar que irradia. De onde vem essa dor? É da coluna, é do quadril, é nos dois? É o que a gente vai debater agora. Exatamente. O objetivo aqui vai se mostrar para vocês, né, um raciocínio clínico que vocês podem aplicar já amanhã no consultório aí de vocês. Então, vamos direto ao caso. É um senhor homem, né? Então, 68 anos, tem um histórico clínico bem carregado, é obeso, diabético, hipertenso, sedentário, e ele já tem um pós-operatório de uma cirurgia na coluna, que foi uma laminectomia lombar há muitos anos atrás. Aí aquele paciente padrão que não cuidou da coluna, foi tendo ali uma atrofia muscular paravertebral importante, e vem com uma dor lombar progressiva, que piora quando ele fica em pé e quando anda um pouco. Uma dor com uma característica mecânica ali. E associado a isso, ele tem uma dor que desce para a região anterior e lateral da coxa, que é em queimação. Então, né, vou te interromper agora aqui, então aí já começa o desafio, né? Baseado no que você está dizendo aqui para a gente, qual a primeira hipótese que vem à cabeça do médico no consultório? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que um paciente já laminectomizado, ele não tem uma fixação, ele não tem uma artrodese, né? Porém, sendo idoso, muitas vezes a coluna ela vai artrodesando, né? Vai se fixando ao longo dos anos. Mas o raciocínio é que ele tem uma dor por instabilidade. Essa dor, paciente que tem laminectomia, tem uma dor que quando fica em pé, dói, quando deita, melhora, a princípio é uma dor por instabilidade, né? Porque ele não teve a fixação e ainda não artrodesou ali. Como ele foi tendo uma lipossubstituição muscular, foi perdendo a musculatura, essa coluna foi ficando instável, né, perdendo sustentação, e foi aumentando esse quadro de dor por instabilidade. Agora tem uma segunda dor aí, né, no que ele está falando, que é essa dor que está ali na região da coxa, em queimação. O fato de ser queimação faz a gente pensar numa dor neuropática. Porém, é um paciente que tem discoartrose, que tem artrose em outras articulações. Então, será que não é uma artrose de quadril, por exemplo? É aí que fica a discussão, né? Não, exatamente. Esse mesmo paciente, a história clínica e no exame de imagem também tinha uma osteoartrite de quadril esquerdo. E agora, né? Assim, nós médicos, a dor que ele sente na virilha e na coxa vem da compressão de L2 e L3, ou é uma dor referida da artrose do quadril? Às vezes é bem complexo esse diagnóstico diferencial, né? A gente tem, não é só esse caso, mas temos muitos casos assim, né? Sempre tem aquela, às vezes nem é uma compressão na coluna, e o problema vai irradiando para a coxa. E aí, vem da coxa ou da coluna? Então, e aí é difícil, muitas vezes, diagnosticar quem está vindo antes, até porque, como ele tem uma osteoartrite ali de quadril, o fato dele andar mais torto, tá com a dor na lombar, isso vai propiciar que ele tenha inflamação e dor no quadril também. Aí você faz a imagem mostra as duas coisas, né? Como que a gente vai poder saber o que é, né, que está causando a dor? Então,
Primeira coisa, você vai fazer no exame físico algumas manobras específicas, né? Que nem sempre você vai conseguir. Na última aula, a gente mostrou essas manobras. Para quem não viu, assistam a live anterior, que tem as manobras de quadril, Patrick, Faber, Lazeg, pensando em raiz alta, fazer o Lazeg invertido. O Lazeg invertido. Então, você vai fazer todas essas manobras para diferenciar. No paciente em questão, ele tem a manobra do Lazeg invertido positiva, o Lazeg em si é negativo, tem uma dor à mobilização lombar, à rotação, hiperextensão, né? E tem um Patrick, um Patrick Faber positivo do mesmo lado. Mas não tem tanta restrição de movimento. Mas não tem tanta restrição de movimento. A movimentação, amplitude de movimento dele, pessoal aí que está no nosso curso, sabe todos os passo a passos que a gente fala do exame físico, então da movimentação do quadril, não é restrita, mas quando fez o Patrick, ele teve dor ali na face anterior da coxa, uma coisa que a gente fala muito na aula também, na aula de quadril. Então fica tudo ali meio discutível, né? Exatamente, né? E aí que entra a estratégia combinada, né? Você tem que aí, todo mundo pensa em encaminhar direto para uma cirurgia de artrodese, por exemplo, ou até uma prótese de quadril, mas se a gente pode ter a resposta antes de um procedimento tão grande, né? Porque é muito complexo, né? Você já fechar um diagnóstico para um paciente desse, ele não quer operar, e depois se ele opera o quadril e era a coluna, ou se era a coluna e ele, né, ou se ele opera a coluna e era o quadril. Então é muito difícil, né? A gente, como eu, por exemplo, que sou clínica, né, que vou encaminhar para um cirurgião, eu preciso ter uma certeza mais exata de qual cirurgião, por exemplo, eu vou encaminhar, né? Vou para o ortopedista de quadril, vou para o cirurgião de coluna, né? Então esse diagnóstico diferencial é muito importante, que a gente tem que fazer no consultório, né? Exatamente, foi o que a gente fez. Então, antes de trazer o spoiler aqui, comentem aí o que vocês fariam nesse momento, tá? Só recapitulando. Paciente já laminectomizado, idoso, múltiplas comorbidades, dor na coluna mecânica, por instabilidade quando levanta, e com irradiação na região da coxa à direita, associada à osteoartrite de quadril. Ressonância magnética da coluna. Tem discopatia difusa, não tem estenose de canal, tem uma estenose foraminal L2, L3, ipsilateral a dor dele, e tem uma osteoartrite de quadril com uma bursite, né? Bursite trocantérica e uma tendinopatia de glúteo, né? E tendinopatia de glúteo. Então, chegam até os exame complementar. Aí, agora, o que vocês fariam? Comentem, né? E a gente vai continuar falando aqui o que a gente fez, né? O que a gente fez? A gente fez uma infiltração lombar seletiva. Então, nosso alvo foi infiltrar a região da estenose foraminal L2, L3. E a nossa infiltração tinha 3 objetivos claros. Um, terapêutico, né? Lógico, aliviar a dor neuropática para que o paciente pudesse ali fazer fisioterapia, fortalecer essa coluna para melhorar a instabilidade dele, né? Evitar ali uma artrodese, uma cirurgia de grande porte e fazer um teste terapêutico, um teste diagnóstico, para ver se a gente bloqueando aquela região, o quanto da dor na coxa e o quadril vai melhorar significativamente. A gente vai ter nossa resposta para ver o quanto vem mais da coxa, o quanto vem mais da região do quadril. Exato, né? E esse conceito de bloqueio como teste terapêutico, ele é muito interessante, né? E fundamental, às vezes, na medicina da dor. A gente não faz só o bloqueio como uma terapêutica final, né? Esses testes de bloqueio, tanto, por exemplo, óbvio que coluna é um pouco mais complexo fazer no consultório, mas dá, né? Numa hérnia alta, assim, mais difícil, mas, por exemplo, uma lombalgia não há problema, quanto bloqueio do quadril, que você pode fazer também no consultório, e aí também serve muito de teste diagnóstico e teste de resposta terapêutica, né? Para você poder aprofundar mais o tratamento nos pacientes que responderam bem. Né? Então, é uma ferramenta elegantíssima aí, né, para confirmar uma hipótese diagnóstica e fazer um tratamento adequado para o paciente.
Mas e aí, qual que foi o diagnóstico, o resultado aí no fim? Então, eu sempre falo para os pacientes que o resultado a gente analisa os primeiros 24, 48 horas que a gente tem a infiltração do anestésico e a gente tem o resultado ali de 2 a 4 semanas, que é o pico de ação do corticosteroide. Nas primeiras 24, 48 horas, que é onde a gente faz o diagnóstico, né? Ele teve uma melhora de 80% da dor irradiada na coxa, ou seja, a dor vinha daquela região de estenose mesmo, né? Depois, obviamente, teve uma recaída, né, da dor, passado o efeito do anestésico, e aí agora está melhorando devagarzinho com o efeito do corticoide. Mas a questão do quadril também, a gente pôde ver quando baixou ali o efeito na dor neuropática, que tinha uma dor no quadril que não era, a gente conseguiu diferenciar bem o que era a dor no quadril da dor neuropática. Exatamente, né? Assim, e esses pacientes, às vezes, eles voltam se queixando da dor daí no quadril mesmo, né? Porque some a outra dor e fala, agora ficou uma dor aqui, né? Então, ele veio com essa queixa de que ele tinha uma dor específica na lateral do quadril, que era bem na região do trocânter maior do fêmur, que era provavelmente da tendinite ali. E muito relacionado essa inflamação com a mudança de mecânica, né, dele por causa da raiz alta da coluna. Então, às vezes, é tudo um conjunto da obra, né? Você vai ter que tratar tudo meio junto para aquilo ir melhorando. Obviamente, se você tratar a coluna, vai melhorar a mecânica da caminhada, porque ele provavelmente começou a caminhar de outra maneira para conseguir melhorar a dor que ele já tinha, e daí ele começa a pisar diferente, a caminhar diferente, vai gerando dor no glúteo, vai fazendo inflamação, e isso tudo vai reverberando numa condição que fica tudo meio misturado, né? E ele não é o único, na verdade existem, assim, todo dia, né, pelo menos toda semana aparece paciente assim. Então, não necessariamente esse quadril não vai ser tratado. Obviamente, ele não é a causa principal da dor, né? Não é da dor neuropática e tudo mais. Mas a gente pode direcionar o tratamento, né? E o plano agora ele vai mudando e a gente vai direcionando aí o que nós vamos fazer. Né? Exato. E com essa melhora da dor, a gente tem uma janela ali de oportunidade, né, de poder fazer uma reabilitação focada nesse paciente, né, direcionada para o caso dele. E pensando ali no caso do quadril, né, caso a parte do quadril venha a doer muito, por exemplo, ter uma piora muito significativa, durante a reabilitação, alguma coisa assim, a gente pode fazer um outro procedimento de infiltração no quadril, para trazer mais um alívio e manter essa bola de neve do bem que eu falo, né? Então, de reabilitação, fortalecimento. O importante é, primeiro, a infiltração não é só um procedimento que você coloca medicação e pronto, né? Ela tem um valor diagnóstico. Segundo, então você tem que saber analisar o resultado da sua infiltração. Né? Terceiro, você tem não, que... até porque, tipo, ele chegou falando que ele estava com dor, né? E daí, sim, assim, você tem que sentar com o paciente direito e ver o que está acontecendo, né? E lembrar ele da dor que ele tinha antes, porque ele nem lembrava da dor nas costas, ele estava só focado na dor do bumbum que ele estava sentindo ainda, né? Exato. E aí você fazer a reabilitação, fazer a fisioterapia, e aí se tiver alguma recaída, faz um procedimento quadril, vai reavaliando, porque esse paciente é um paciente que já está cronicamente se desgastando aí, osteomuscularmente falando. Então, aos poucos, você tem que ir recuperando cada parte dele. E até para, assim, fugir de um procedimento mais invasivo, né? A maioria desses pacientes, eles não querem operar, né? Eles estão procurando alternativas e uma melhora, né? Da qualidade de vida sem um procedimento cirúrgico aí. Então, a gente tem que buscar essa melhora aí, né? Em focar cada partezinha, vamos dizer assim, né, desse paciente com calma. Né? Às vezes a gente vai muito com a certeza de um diagnóstico só e a gente acaba esquecendo do outro e aí a gente não consegue ver o paciente como um todo e no final o seu resultado não é tão bom. Então, reexaminar depois do procedimento, sentar de novo com o paciente, rever as coisas é muito importante, né? Exatamente.
Então é isso, pessoal. É um caso de um paciente idoso com dor lombar e quadril, e que vocês têm que pensar nessa dualidade aí, coluna versus quadril, né? E coluna raiz alta, né? Então, que a gente usou a história clínica dele, o exame físico, o exame diagnóstico, e fizemos um bloqueio diagnóstico terapêutico aí. Um exame complementar que pode ser utilizado caso venha a precisar de um procedimento mais invasivo, né? Por exemplo, a eletroneuromiografia. Acho que só foi o único exame que a gente não solicitou, mas que às vezes cabe nesse tipo de paciente. E aí, né, a gente evitando aí uma cirurgia mais invasiva, uma cirurgia mais complexa. É isso, né? Uma abordagem assertiva, com minimamente invasiva, né? Eu sei que muita gente aqui não faz procedimento, então a gente fica falando às vezes nisso, mas, por exemplo, eu saber indicar um procedimento já é algo que é um diferencial, eu como clínica, né? Hoje em dia eu indico, né, o que o paciente tem que fazer. Muitas vezes ele faz comigo, mas às vezes não é, e tá tudo bem, mas a gente sabe indicar como clínico, né? Que a gente é uma equipe, obviamente acaba fazendo as coisas juntos, mas se não tivesse, eu iria encaminhar já com o pensamento, como muito, né, por exemplo, seu padrasto faz e encaminha os pacientes dele para bloqueio, essas coisas, e ele é um clínico reumatologista que trabalha muito com coluna, né? Então, isso para o clínico que trabalha com dor osteomuscular é muito importante, né? A gente saber Sim. Os procedimentos, quando indicar, o que se faz, porque às vezes o paciente ele é teu, ele vai confiar em você para explicar, né? O que vai acontecer, né? E a segurança dele de fazer o procedimento é baseado no que você, médico dele, está falando, né? Então, assim, isso transforma o prognóstico do paciente, isso fideliza o paciente, né? E às vezes tem pacientes que você é tão assertiva quando fala com eles que eles até querem que você participe lá do procedimento, esteja na sala cirúrgica, acompanhe a internação. Sim, E às vezes isso é importante também. Muitas vezes o João acaba acompanhando os pacientes no hospital, né? Porque que é aquele acompanhamento do médico dele, né? Porque a pessoa que vai fazer o procedimento não tem tanto essa afinidade, né? Então tá lá fazendo o procedimento, não vai voltar com essa pessoa, né? Vai só fazer o procedimento e depois vai continuar o tratamento Exato. com você, que é médico dele, né? Então isso é super importante, né? Então, gente, vocês têm alguma dúvida, vocês podem botar aqui embaixo, a gente pode discutir, tá? A gente está terminando, mas se vocês mandarem aqui, depois a gente responde no direct, né? E vai falando aí também. A gente espera que essas discussões clareiem um pouco as ideias de vocês, e a nossa ideia de fazer essas lives mais de diagnóstico e linha de raciocínio é para isso, né? Para a gente ir criando essa linha de raciocínio com vocês, né, dos diagnósticos diferenciais e tudo mais, para vocês irem aí crescendo na confiança do consultório, né? Isso aí. Obrigado a todos aí pela atenção. Qualquer coisa, estamos à disposição. E a gente Abraço, vê pessoal. semana que vem.